E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus Gregório, estudante de Relações Internacionais e participante do Explica Enem, e eu vim falar um pouco dos exercícios sobre o tema de racismo nos Estados Unidos e no Brasil, junto com os protestos Black Lives Matter, que foi a nossa aula expositiva no vídeo passado. Trouxe algumas questões aqui do Enem e de outras universidades para a gente dissecar um pouquinho e conseguir responder algumas perguntas sobre racismo nas provas. Então a gente tem em várias áreas, né? Então a gente tem a primeira questão em 2017 nas ciências humanas e tecnologias. Em 2018 a gente tem em linguagens e suas tecnologias. E a terceira questão que eu deixei é de uma outra universidade em 2016. Vamos lá? Então, a primeira questão ela é da segunda aplicação do Enem de 2017. A luta contra o racismo no Brasil tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico, formado a partir dos anos 1930. Por um lado, o movimento negro unificado, assim como as demais organizações negras, priorizaram em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial, negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que, no Brasil, o racismo está entranhado nas relações sociais. O movimento aprofundou, por outro lado, sua política de construção de identidade racial, chamando de negros todos aqueles com alguma ascendência africana e não apenas os pretos. Esse primeiro texto ele conta um pouco sobre a história do movimento negro brasileiro nos anos 1930, na presidência Vargas e no período de reforma constitucional de 30 até 34, né, do Estado Novo, enfim, e diz que o movimento negro ele segue um papel extremamente diferente do que a ciência brasileira estava naquela época. Né? A ciência brasileira estava apostando na ideia da democracia racial, que é o que eu expliquei naquela aula anterior, né, no vídeo anterior, de que pela grande miscigenação étnica brasileira não há um tipo de racismo na sociedade. E o movimento negro ele segue a linha contrária. Ele diz que apesar dessa grande miscigenação, existe o racismo mais ou menos velado nas relações e ele está entranhado na sociedade e na política, no caso do Brasil. E uma das formas de exacerbar isso é construindo uma política de identidade racial. Ou seja, ao invés de chamar somente as pessoas pretas de negras, chama também as pessoas pardas de negras. Como eu disse na aula anterior, a questão dos pardos tem mais a ver com uma ideia de tornar a população mais branca. Então, o movimento negro acaba chamando também os pardos que tenham uma ascendência africana de pessoas negras. Então, vamos responder a questão. A estratégia utilizada por esse movimento tinha como objetivo eliminar privilégios de classe, alterar injustiças econômicas, combater discriminações étnicas, identificar preconceitos religiosos e reduzir as desigualdades culturais. É muito importante a gente lembrar que a gente tem que fazer conforme o que está escrito no texto. Então, olhando aqui para as alternativas, não há nenhuma menção, nem às características econômicas, religiosas e culturais. Então, eliminar privilégios de classe. Pode ser que seja um objetivo no movimento negro, mas não nesse texto. Então, não é a alternativa correta para essa questão, nem alterar injustiças econômicas, que existiam. As pessoas negras normalmente estão nas classes mais baixas devido ao racismo também nas relações econômicas. Então, por mais que esse seja um objetivo, não é o objetivo que está sendo contado nesse texto. Identificar preconceitos religiosos. Não há nenhuma menção à religião dentro do texto, então não tem como dizer que essa estratégia tinha como objetivo identificar preconceitos religiosos. E reduzir as desigualdades culturais, que também poderia ser um objetivo, mas não há uma menção específica. Só há uma menção na ideia de combater discriminações étnicas, que é a alternativa correta, né? A ideia é combater essa discriminação exacerbando a ideia de que o racismo existe, diferente da ciência, que diz que o racismo naquela época, na cultura brasileira, não é algo regimentado. Então a ideia do movimento negro é dizer que o racismo realmente existe na sociedade brasileira e combater ele criando uma política de identidade. Então, essa é a resposta correta para essa questão. Em 2018, a gente tem a questão 23, que fala sobre a imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo.
É uma questão de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ela tem como objeto um artigo acadêmico. Então ela pega aqui um pedaço de um resumo do artigo acadêmico e coloca para a gente analisar. Vamos dar uma olhada. Esse artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, e imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens dissemina um imaginário racista apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos negros ou pelas negras na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, principalmente da mulher negra, e a desvalorização e a idealização, da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso dos produtos apresentados. O discurso midiático publicitário dos produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo, feito nos diversos espaços sociais, considere o uso de estratégias para uma descolonização estética, que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da diversidade. Embaixo a gente tem as palavras-chave: estética, racismo, mídia, educação e diversidade, que são as palavras principais para a gente compreender esse artigo acadêmico. Então a questão diz assim: o cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do resumo, do gênero resumo de artigo acadêmico, ou seja, o resumo de artigo acadêmico precisa muito ter uma função de dar referências a quem vai ler. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela, e aí a gente tem as alternativas. Da letra E, não é necessariamente verdade, porque o resumo do artigo tem como objetivo contar o que vai ser explicado depois. Normalmente, um artigo acadêmico ele não tem como objetivo adjetivar termos ou conceitos. O que o artigo acadêmico tem como função é contar sobre esses conceitos. O cientista tem que se manter o mais afastado possível de gerar algum juízo de valor ou alguma opinião dentro do seu artigo. Então, a letra E é uma alternativa incorreta. Nominalização, produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras, como inferiorização e desvalorização. Nominalização pode até acontecer, mas não por meio de processos derivacionais na formação de palavras e muito menos como inferiorização e desvalorização. Então, não tem um fenômeno de nominalização no resumo do artigo acadêmico e essa alternativa acaba sendo incorreta. Metaforização, relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões descolonização estética e discurso midiático publicitário. Também não há uma metaforização a partir do fato de que descolonização estética e discurso midiático publicitário são os termos que o autor ou a autora realmente querem chegar. Descolonização estética é a ideia de evitar que ideias eurocêntricas apareçam na construção estética da sociedade brasileira ou de uma sociedade negra. E discurso midiático publicitário é exatamente isso, dizer então que a mídia e a publicidade de uma forma geral geram um discurso. Seleção lexical, no desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista e estética do negro. Também não é a melhor alternativa, porque a característica principal do resumo de artigo acadêmico não é gerar uma seleção lexical. E por último, a alternativa correta, letra A, impessoalidade, na organização da objetividade das informações, como em esse artigo tem por finalidade e evidencia-se. Essa é a alternativa correta, simplesmente pelo fato de que um resumo de artigo acadêmico, assim como todo artigo acadêmico em geral, precisa ser impessoal. O cientista que está formando esse artigo, ele só tem a obrigação de falar sobre o conceito que ele descobriu ou investigar. Ele não tem como função gerar uma opinião. Então, é necessário que haja uma impessoalidade na produção. Por último, uma questão da Unespar de 2016, que traz dois trechos sobre racismo, né? O primeiro, do Nelson Mandela. Então, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. É uma grande, famosa citação do Nelson Mandela, né? Dizendo que o racismo ele não é
uma questão de raça, mas sim uma questão sociológica. É a sociedade que ensina a ser racista, e não a gente que nasce racista, que olha a cor da pele de outra pessoa e odeia naturalmente por isso. Além dessa, a gente tem um trecho da música do Gabriel, o Pensador, Lavagem Cerebral. Então ele diz: "E de pai para filho o racismo passa, em formas de piadas que teriam bem mais graça, se não fossem um retrato da nossa ignorância, transmitindo a discriminação desde a infância. E o que as crianças aprendem brincando é nada mais nada menos do que a estupidez se propagando. Qualquer tipo de racismo não se justifica, ninguém explica. Precisamos da lavagem cerebral para acabar com esse lixo que é uma herança cultural." Então a gente tem uma ideia bastante parecida com o que o Nelson Mandela diz, de que o racismo ele não passa de forma natural, ele passa em forma de piadas, transmite o retrato de uma ignorância, é uma propagação de uma estupidez, e ninguém explica, e é uma herança cultural, não uma herança natural, uma herança biológica. Então, os dois trechos fazem menção à discriminação racial e, com base neles e nas condições históricas do racismo no Brasil, escolha a alternativa correta. Então, letra A. O primeiro trecho assinala que o racismo é uma característica irreversível do ser humano, ao passo que o segundo afirma que o racismo é um legado que deve ser recusado. B. Historicamente, no Brasil, não houve e não há diferenciação legal entre pessoas de cores diferentes, motivo pelo qual o racismo se consolidou por meio de piadas e brincadeiras, como sugere o segundo trecho. C. O primeiro trecho indica que a tolerância racial pode ser ensinada, ao passo que o segundo trecho nega que o racismo tenha raízes históricas. D. O racismo contemporaneamente não tem vínculo direto com a escravidão do Brasil, uma vez que essa foi extinta em 1888, após a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Tanto o primeiro quanto o segundo trecho sugerem que o racismo é resultado de um processo histórico que pode ser convertido em tolerância racial. Como a gente pode ver, a letra E já é a alternativa correta, né? Tanto o Mandela quanto o Gabriel Pensador dizem que o racismo é resultado de um processo histórico, que não é uma coisa natural e que é uma coisa inventada, construída pela sociedade e que tem um processo histórico. O Gabriel Pensador deixa isso muito claro quando diz que é passado de pai para filho. A alternativa A diz que a primeira afirmação, o primeiro trecho, né, assinala que o racismo é uma característica irreversível do ser humano, que é uma mentira. B. Historicamente no Brasil não houve uma diferenciação legal entre pessoas de cores diferentes, motivo pelo qual o racismo se consolidou. Essa é uma alternativa que embaralha um pouco a mente, mas ela não pode ser verdade, porque a diferenciação legal entre pessoas de cores diferentes é um tipo de racismo institucional, que foi o que a gente conversou na aula anterior. C. O primeiro trecho indica que a tolerância racial pode ser ensinada, ao passo que o segundo diz que o racismo não tem raízes históricas, o que não é verdade. A gente viu que o Gabriel Pensador fala sobre raízes históricas e passar de pai para filho. D. O racismo não tem vínculo direto com a escravidão do Brasil. Essa é uma alternativa muito inocente. E a letra E é a alternativa certa. Bom, gente, espero que essa exposição dos exercícios e resolução tenha ajudado bastante vocês na compreensão de como resolver questões sobre racismo em provas, em vestibulares, e espero que tanto o vídeo expositivo quanto o vídeo de exercícios possa ter ajudado na formação de vocês, não só para a vida, mas também para o vestibular. Fiquem em casa e respeitem as determinações de saúde das autoridades, viu? Muito obrigado e até mais!